Sabe, o cinema é muito mais do que só entretenimento, né? É uma lente poderosa que meio que molda como a gente vê o mundo. E, o que é mais importante ainda, como a gente entende as outras pessoas. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como essa lente do cinema retratou uma das condições mais complexas da experiência humana, o autismo. E essa ideia é bem o coração do estudo que a gente vai mergulhar agora. Dá uma olhada nessa citação. O que ela está dizendo, basicamente, é que os filmes são ferramentas, ativas. Eles não estão só espelhando a realidade, sabe? Eles estão, na verdade, construindo e desconstruindo a nossa percepção dela. Especialmente quando o assunto é tão complexo quanto a neurodiversidade. E aí a gente chega na grande questão, né? Como é que se filma o que está dentro da cabeça de alguém? Como que a linguagem do cinema com, sei lá, câmeras, cortes, sons, como que tudo isso consegue traduzir para a tela a experiência de uma pessoa no espectro autista? É esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Mas antes de a gente pular para os filmes, precisamos alinhar os ponteiros, falar a mesma língua. O que o estudo que estamos vendo define como transtorno do espectro autista? Vamos dar uma olhadinha rápida nessa definição. Então tá aí a definição mais técnica. Mas, traduzindo, o que isso quer dizer? Que o autismo afeta principalmente 3 áreas: a comunicação, a interação com outras pessoas e também pode levar a alguns padrões de comportamento, sabe, coisas que são mais restritas ou repetitivas. E para ficar ainda mais claro, o diagnóstico geralmente olha para esses 3 pilares. Primeiro, dificuldades na interação social. Segundo, desafios na comunicação. E terceiro, a presença desses comportamentos mais específicos. É justamente a combinação desses 3 pontos que vai definir o espectro. Só que a palavra mais importante aqui é espectro. E para ajudar a gente a visualizar o que isso significa, o estudo traz uma analogia que é, olha, genial. Imaginem só uma pedra sendo jogada num lago. O ponto exato onde a pedra bate na água seria o autismo clássico, aquele mais severo. E as ondinhas que se formam e se espalham a partir dali, elas são as várias formas que o espectro pode ter, desde as mais intensas até as mais sutis. É uma imagem perfeita para mostrar que autismo não é uma coisa só, mas sim um contínuo de experiências diferentes. Ok, com essa base bem entendida, vamos ver como o cinema bota isso em prática. A pesquisa que estamos analisando se concentra em 2 filmes bem diferentes, de épocas totalmente distintas. De um lado, a gente tem o Ron, uma criança de 3 aninhos com um quadro de autismo severo, no filme lá de 1979. Do outro lado, o Charlie, um adolescente de 15 anos, com traços bem mais leves no filme de 2012. Ou seja, são 2 pontos completamente diferentes no espectro e também em 2 momentos culturais muito distintos. Beleza. Agora a gente entra na parte que eu acho mais fascinante. A análise de como os diretores usaram as ferramentas do cinema para fazer a gente sentir, para fazer a gente entender o mundo desses personagens por dentro. E a principal ferramenta para isso é o plano de câmera. Cada escolha que o cineasta faz, onde a câmera está, no que ela foca, como ela se move, tudo isso é pensado. É uma escolha que tem um significado e que vai guiando a nossa percepção da cena e do personagem. E uma das técnicas mais poderosas, mais íntimas, que um diretor pode usar é o close-up. Sabe, é quando a câmera chega bem pertinho e foca totalmente no rosto do personagem. A sacada aqui é que o close-up meio que força a gente a encarar o estado emocional do personagem. Ele pode tanto criar uma conexão, uma empatia, quanto, pelo contrário, destacar uma falta de conexão, uma ausência de expressão. E olha só que interessante a diferença. No caso do Ron, o close-up serve para mostrar o mundo interior dele, fechado. Já no Charlie, a mesmíssima técnica revela uma verdadeira tempestade de emoções e memórias que ele não consegue colocar em palavras. Mostra toda a complexidade da experiência dele. Agora, e se a câmera chegar mais perto ainda? Aí a gente tem o que se chama de plano detalhe. Ele foca numa parte bem específica de um objeto ou de uma pessoa. Pode ser nas mãos, num objeto importante para a cena. E, de novo, é a mesma ferramenta usada para coisas diferentes. No caso do Ron, o plano detalhe foca nas mãos dele girando objetos, mostrando um sintoma clássico. Já para o Charlie, o detalhe num disco de vinil que ele dá de presente revela um traço da personalidade dele, a dificuldade de se expressar com palavras, mas a enorme capacidade de fazer isso com gestos, com um presente pensado. Ok, então a gente analisou as técnicas. Agora vamos juntar as peças e tentar entender o impacto maior de tudo isso. No fim das contas, por que isso realmente importa?
Quando a gente coloca o How New Charlie lado a lado, como nessa tabela, a imensidão do espectro fica muito clara. Da interação social à comunicação passando pelo comportamento, fica óbvio que não existe um jeito só de ser autista. E esses dois personagens, criados com décadas de diferença, mostram isso perfeitamente. E esse é um ponto-chave. A diferença gigantesca entre os dois filmes reflete uma mudança na própria sociedade. A gente saiu de uma representação que focava só no autismo clássico, infantil, e foi para narrativas que exploram experiências mais sutis na adolescência. Isso vai ampliando, e muito, a compreensão do público sobre o assunto. E para fechar, essa citação da pesquisa amarra tudo o que a gente conversou. O cinema não é só a arte pela arte, ele é uma ferramenta social poderosa. Quando ele dá visibilidade para temas como o autismo, ele tem um potencial enorme de gerar empatia, de gerar respeito e, no fim de tudo, de promover a inclusão. Então, o que a gente tira disso tudo? Que o jeito como as histórias são contadas na tela tem um efeito direto, real, nas atitudes e ações de todo mundo. Uma representação bem feita, cuidadosa, pode abrir mentes e corações. Já uma representação ruim, estereotipada, só reforça preconceitos. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. O cinema já andou bastante, mas a jornada está longe de acabar. Qual será o próximo passo? Quem sabe, da próxima vez que as luzes do cinema se apagarem, a gente se pergunte: de que forma essa história aqui está me ajudando a entender melhor o que é ser humano?